E o engraçado é que isso não é um agasalho, tá? É uma coisa que eu tinha no meu armário há 2 anos e meio, que eu não sabia que eu tinha. Pela primeira vez na vida eu tô usando um colete de Faria Lima. Eu tô me sentindo propício para falar merda agora. É praticamente então, o Michael começar. Jackson. Vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E vamos começar porque eu tô com medo do que o Eric pode fazer com o seu colete de Faria Lima. É isso mesmo, entendeu? Ai, que beleza. Todos animados para essa quarta-feira de gravação, depois de termos pulado uma semana. O Eric pulou algumas, mas muito bom tê-lo de volta aqui. Vamos falar de finais de NBA, finais da NHL. Vamos falar também aí, já que o Eric está, vou puxar um assunto surpresa aqui, que todo mundo já sabe qual que é, mas ficou aí encebando na redação um tempão. E é isso, mas antes de qualquer coisa, como é sempre bom dizer, boa noite, Fernandão. Como o senhor está? É um prazer imenso estar ao seu lado nessa noite de quarta-feira, do dia 14 de junho de 2023. E é isso aí. Meu patrãozinho, mestre Eric, muito bom tê-lo de volta com a gente, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Quem me viu na segunda-feira com o Natanzinho vai perguntar se eu não troquei de roupa. E de fato eu não troquei de roupa. Eu estava usando essa camisa aqui no dia de segunda-feira e estou usando a mesma camisa hoje também. Então não estranhe que eu não tenho várias camisas não. Tenho essa daqui e estou usando desde segunda-feira mesmo. Mas muito bom ter vocês de volta aqui, tá? O time inteiro completo. Com 2 ligas a menos, né? NHL e NBA agora se foram. A gente tem aí MLB esquentando, NFL caminhando para começar. Mas vamos falar do que acabou. Vai ser bem legal, porque os vencedores, tanto de NBA quanto de NHL, foram bem, bem legais. E não se esqueça, começou a WNBA também. Então ainda tem basquete rolando. Tem Euroliga rolando também. E eu vou tentar trazer algumas coisas disso aí também ao longo. Inclusive, eu assinei o League Pass da WNBA nesse final de semana. A Lydia Boston é o meu crush agora, junto com a Ru, junto com a Nalissa. Nossa senhora, agora o Pacers feminino, o Fever, vai me deixar feliz também. Tô sentindo isso. E aí, Luquiba, você tá bem? Boa noite. Cara, eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Eu tô bem, tô ótimo, tô fantástico. Esses últimos 2 dias aí foram sensacionais, então bem felizão aí. Tô nem preocupado que o Red Sox tá perdendo a série pro Colorado Rockies. A gente ganhou do Yankees, então, meu irmão, pode falar o que quiser. Ai, meu Deus. Só quem viu a gente na NBA House, Luquiba, sabe a sua tensão. Quando você abriu e falou assim, aí, ó, o Boston tá na frente, mas vai perder. Eu falei, olha essa zica reversa, é forte. Cara, é a coisa mais Red Sox tá ganhando na nona entrada e bronzar um save e perder o jogo para Yankees. É a coisa mais Red Sox. O Eric pode falar a respeito disso também. Só ouço verdade. É isso aí. Por último, mas não menos importante, o nosso mestre Eric. Boa noite, Eric, tudo bem? E eu tenho que abrir com você com a seguinte pergunta. Seguinte pergunta não, com a seguinte frase. Grande Biadade e a audiência dela nas semifinais de Roland Garros foi um negócio que nunca Dante visto na TV brasileira. Que coisa absurda. Cara, primeiro, boa noite, galera. Bom demais estar aqui com vocês. Saudade de vocês. Para quem não sabe por que eu não estava participando, era o Collective Bargaining Agreement do Tailgate Zone, e eu estava fazendo holdout porque eu não tinha recebido o valor que eu tinha pedido. Mas eu e o chefinho chegamos num acordo e agora eu estou de volta. Não sei por quanto tempo, mas estou de volta. Cara, quanto à Biadade... A única pergunta é quanto foi o Cash Considerations?
É a única coisa que eu quero no meu contrato é cash considerations. Agora que vai chegar o draft da NBA, é só o que eu espero do meu Magic. Mas quanto à viadade, cara, que coisa legal acordar na segunda-feira de manhã e abrir o ranking da WTA e ter ela no top 10. Ter um brasileiro ou brasileira num top 10 de um ranking de tênis, no simples, né? Simples, que claro, que negócio sensacional. E não tenho visto muita coisa nos últimos dias, mas até o Luquiba falando do Red Sox, coisa que é interessante. Nessas loucuragens minhas, eu tenho visto muita pouca coisa, mas o Red Sox não me falha, porque é cada vez mais uma coisa para botar de fundo. E como o ataque não faz absolutamente nada, eu realmente não tenho prestar atenção. Então tem ajudado bastante nisso. Obrigado, Red Sox. Eric, eu queria falar outras coisas com você sobre assistir de fundo, mas você não terminou de assistir ainda Ted Lasso, então teremos que aguardar para conversar sobre isso. Mas enfim, do mais, crianças, não se esqueçam, por favor, de nos seguir nas redes sociais, que eu vou colocar na tela, mas continua errada, que eu não alterei ainda, eu sou um vagabundo, é isso que eu sou. Está aqui, ó, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter, e esse Tailgate Zone que você está vendo aqui como no cu, não é Tailgate Zone no cu. Considere que é Tailgate Zone no TikTok. E tá rolando muita coisa lá no TikTok. Teteuzinho tá fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Do mais, também confere aí nosso canal no YouTube, porque para você que não sabe, esse podcast está no YouTube e você pode ver nossas carinhas. Se você tiver Spotify, você também pode ver nossas carinhas pelo Spotify, porque o Spotify agora tem vídeo. Mas de toda forma, se você não tem Spotify, tem o Deezer, tem qualquer outra plataforma, estamos lá. E se quiser ver nossas carinhas, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário e tudo mais lá no canal do YouTube, que também é Tailgate Zone, certo? Do mais é isso, não é só isso, tem mais um negócio que vai passar aqui embaixo de vocês, vai ficar passando aqui embaixo, que é o link para você conferir o nosso projeto audacioso e muito, como posso dizer, muito incrível, totalmente excelente, que é o TZ no PAN, agora em Santiago, no Chile. Então entra aí em tzbr.online/tznopan 2023, confere sobre essa história. Como o Fernandão sempre fala, não precisa não ajudar só com dinheiro, ajude divulgando. Comenta com o amiguinho, fala da gente, repasse, vai que chega em algum milionário, bilionário aí, o cara resolve ajudar a gente. Olha só que beleza. É isso. Bom, vai ficar passando aí, então, só para vocês não esquecerem, entrem aí nessa bagaça e eu também vou falar no final, para quem não está vendo só a telinha. É isso. Já groselhei demais aqui, vamos para os pontos da semana. Corta, chuta, pegou! Lançamento para primeiro gol! Luquiba, fomos na NBA House, estávamos esperando um jogo maravilhoso no jogo 4, talvez um empate. Perdão. A gente até sonhou que teria esse empate, porque entrou no quarto período, a gente achando que Miami ia dar uma guinada. A TV mostrou que o plus-minus do Heat no quarto período era mais 89. A gente ficou empolgadaço, a gente falou, se isso não zicar, isso é bom. Mas acabou zicando, o negócio foi feio no último período, não deu para Miami. E aí, obviamente, que na segunda-feira, no Dia dos Namorados, Jokic presenteou todos os seus namorados do Colorado com o primeiro título da história do Denver Nuggets. Que jogador maravilhoso. O que falar dessa final, além de que ele é maravilhoso e que é a primeira vez na história que um jogador é o número 1 em média de pontos, em média de rebotes, em média de assistências numa final da NBA. O cara é um monstro. E ele só quer voltar pro Colorado agora e mexer os cavalos dele. Pois é. O mesmo jogador, né? Ser o líder nessas 3 estatísticas. Isso é fantástico. Bom, eu acho que é 2 partes. Primeiro, enaltecer Denver, que a gente falava desde a bolha como seria esse time saudável nos playoffs, né? E demorou praticamente 3 temporadas para a gente conseguir enxergar e gostamos do que vimos. Então, é um time jovem, é um time que está sob contrato, é um time que só está começando. Como o Malone disse, não estamos satisfeitos, queremos mais.
Então podemos esperar coisas boas de Denver. Não quis falar bem de Denver ao longo dos playoffs para não zicar. Vocês sabem, né, que a boca aqui é um pouquinho só maldita, então eu evitei falar bem de Denver, porque a gente queria de coração que viesse esse título aí. Agora vamos falar de Miami. Primeiro que a gente enalteceu muito jogadores medíocres. A gente, que eu digo, equipe tailgate, tá? Foi coisa de momento. O que a gente pode falar de Miami? Foi um trabalho excepcional que os caras fizeram. Os caras chegaram numa final de NBA com 7 jogadores não draftados no elenco, que é uma coisa fantástica. Os caras não tinham uma super estrela, não confunda, super estrela com estrela. Jimmy Butler conseguiu talvez elevar o patamar dele, mas ainda para mim não é uma super estrela. Ainda ficou faltando aquele pontinho do tipo se aparecer no jogo decisivo de verdade. Não num jogo 7 de final de conferência que você vai lá, consegue fazer uma bola e pronto, beleza. Não. Na hora que tinha que aparecer, não apareceu. Então ainda está faltando esse passo para ele. Mas o Heat foi mais longe do que todo mundo podia imaginar, acho que do que o próprio Heat podia imaginar. Não espero muitas coisas boas desse time se não mudar algumas estruturas, porque a gente já começa a ver ventilar conversas, Damian Lillard, dentre outros nomes interessantes. Aí talvez a gente vai ter um time de fato com vontade, né, para ser campeão, porque a gente viu, principalmente na NBA House, como faltou essa experiência lá para Miami, de você ter aquele jogador de pôr a bola no braço e falar, deixa aqui que o pai resolve. Então, por isso que eu disse que o Butler ainda não é essa superestrela, porque ele não foi capaz de fazer isso. Então, eu acho que enaltecer o trabalho de Miami, mas também a gente se deixou talvez se levar pelo momento do tipo, esse time é muito mais do que a gente falava que era. E na realidade não era. É um time que tem muitas limitações e estava se superando, boa parte por méritos próprios e mais uma boa parte também por demérito dos seus adversários. Bucks foi ridículo na série, né? O Celtics também foi ridículo na série, então pegou um time ajeitado e aí deu no que deu. Eu vou discordar num ponto do Luquiba, Fernandão, já jogando para você, não jogando para o Luquiba, que é o seguinte, não acho que a gente exaltou tanta mediocridade também. Eu acho que tem valores ali, tem gente para compor um elenco decentemente, assim, vamos dizer. O que, na minha visão, faltou muito, que foi o Luquiba falou no final, e foi um dos nossos papos ali nos minutos finais do jogo, na NBA House, é que, por exemplo, Kevin Love, que é um dos caras que já tem mais rodagem, tem uma experiência em playoffs, esteve presente naquele time do Cavs que virou lá o 3-1 para o 4-3 e levou o título para cima do Warriors. Ele não entrou em nenhum minuto no último período, ou se entrou, faltando 2 minutos, uma coisa assim, bizarra. Minha visão, faltou muita experiência e a galera tremeu muito na base. Todos que a gente elogiou tanto tremeram demais na base. E o que sobra para a gente exaltar é sim como o Miami conseguiu achar, no meio de um monte de jogador não draftado, potenciais bons jogadores de rotação ou para composição de um line-up, e a gente definitivamente viu que o Spoelstra é um baita de um técnico. É isso. O que você acha? Patrãozinho, eu estava hoje durante o dia, né, em solilóquios, imaginando o que eu falaria hoje à noite e, coincidentemente... Passa a legenda aqui embaixo. Passa a legenda aqui de solilóquios, por favor. E ainda bem que a gente entrou justamente num ponto que eu estava pensando nesses solilóquios, que é justamente o quanto que a gente, durante a temporada regular, falou de que talvez pela primeira vez em muitas temporadas da NBA, a gente tinha no leste os favoritos para ser campeão dessa temporada, né? A gente falou muito de Bucks, falou muito de Boston, cogitamos 76ers também, e em nenhum momento a gente olhava para o oeste e falava, lá no oeste tem um time capaz de bater qualquer um desses 3 do leste. Mas aconteceu o que o Luquiba falou, né? Miami chegou 8º e foi tomando conta, derrubando favorito em cima de favorito.
E eu também vou discordar do Luquiba, não discordar, mas talvez não ser tão duro com os caras de Miami, no sentido de que eu acho que o Spoelstra fantástico técnico, mas o Malone se mostrou melhor, pelo menos nessa série ele se mostrou melhor, principalmente com uma coisa que é dificílima de você encontrar em técnicos de quaisquer esportes: a capacidade de mudar o time durante o jogo. A capacidade de, vendo armas criadas pelo seu adversário, falar, opa, eu tenho um antídoto aqui para essa arma. Num jogo só, que foi justamente o jogo que Denver perdeu, eles não tiveram condições. Talvez porque o primeiro jogo foi muito fácil. A gente tinha um Denver ultra descansado, enquanto vinha um Miami cansadíssimo, de uma série duríssima contra Boston. E a gente viu naquele primeiro jogo ali, Denver passando o trator em cima de Miami por conta física, questão física. Como o intervalo entre jogos nas finais é um pouquinho maior, no segundo jogo o Miami conseguiu descansar, conseguiu fazer o jogo e ganharam o jogo. Daí em diante o Malone falou, não, essa série vai continuar sendo nossa porque eu tenho as armas para poder barrar o que Miami era capaz de fazer. E aí eu acho que muito disso, muito da capacidade, claro, do Malone mexer no seu time. Claro, nós estamos falando de um time que tem Jokic e Jamal Murray. Isso aí só já são duas armas fantásticas. Depois eu quero até, mais para frente na nossa conversa, quero fazer uma pergunta para vocês. Eu estava lendo algumas coisas hoje sobre o Jokic e quero perguntar para vocês sobre isso. E aí sim, a inexperiência e talvez o fato desses caras não trazerem consigo tanta confiança, se não conscientemente, mas no subconsciente, uma faltinha de confiança que às vezes batia ali quando as coisas apertavam e você se pergunta, será que eu sou capaz de fazer alguma coisa contra isso, para barrar esse avanço? Essas perguntas talvez tivessem girado na cabeça dos caras mais inexperientes de Miami, e aí não foi suficiente. Acho que ainda que a gente tivesse um Miami um pouco mais forte, um pouco mais experiente, o que a gente viu do Nikola Jokic foi assim, eu tô claro, o momento, a quentura do momento te leva a talvez exacerbar as coisas, mas eu tô profundamente apaixonado pelo Nikola Jokic. Acho que um dos caras mais fantásticos que eu vi jogar basquete desde o início da década de 90. Sem dúvida nenhuma. Quem não está errado, Fernandão. Já estou do teu lado aqui. Quem acompanha a NBA há muito tempo e enveredou pela NBA a partir da década de 90, é difícil você falar de algum outro cara tão melhor, tão maior do que o Jokic. Cara, eu tô tão dominante. Tão figuras dominante. Como Jordan, esses caras, a gente está tirando da conversa essas figuras. Eu estou falando dos jogadores estrelas, super estrelas que apareceram ao longo desse tempo. Então, acho muito tá em cima disso. É a capacidade do Malone de mudar o jogo com o jogo andando, de mudar as coisas com o jogo andando, um pouco da inexperiência e talvez um pouco do time de Miami ter dado tudo nas séries anteriores. As séries anteriores exigiram muito de Miami o tempo inteiro. E talvez isso tenha cobrado um preço um pouco mais caro na final, coisa que Denver soube lidar muito melhor. A varrida em cima dos Lakers na final de conferência deu para eles uma tranquilidade que Miami não teve que correr atrás o tempo inteiro. A gente sabe que tem momentos em que o fato de você estar quente te ajuda a manter a quentura, mas a gente sabe que também muita quentura acaba superaquecendo e talvez esse time de Miami tenha esquentado demais e bateu os pinos nessa final. Eric, chega para você agora do jeito que eu gosto, com várias bolinhas pingando. A primeira eu acho que agora você pode se vingar de Miami, falar que devia ter perdido para ter uma posição melhor no draft. Eu acho que já pode começar por aí o seu discurso. E análise inteligentíssima na época. Exatamente, eu acho que a gente tem que começar por aí. E o segundo ponto é o efeito Florida Bitches, porque falamos de Jokic, falamos do Jamal Murray, mas que série fez Aaron Gordon, entendeu? Deu para Michael Porter Jr., o nosso Maga Porter maravilhoso, gostoso, cheiroso, que encanta muito também, conseguir zerar em jogos, ficar
perdeu o braço, não conseguia mais arremessar, mas o Gordon estava lá para ser o terceiro jogador fundamental, o terceiro pontuador desse time. Então tem 2 efeitos aí. Pode escorrer como você quiser. Fala primeiro do Gordon, falar um pouco da série, pode falar um pouco da sua previsão, enfim, agora o palco é teu. Não, assim, a minha análise fria é Miami chegou muito mais longe de onde deveria ter chegado. É tão simples quanto isso. Eu conseguiria dissertar sobre vários motivos, mas no fundo, para mim, é a limitação do time pior que perdeu para o time melhor. Não vou nem entrar no clichê de o time com o melhor jogador venceu a série, porque nem sempre isso acaba sendo verdade. Seria tipo uma coisa que a gente reflete depois do resultado, né? Mas basicamente o time de Miami bateu no teto e começou a furar o teto de um jeito que ninguém acreditava, só que chegou uma hora que caiu do topo do prédio, né? Porque não tinha mais como subir. Então, as duas coisas assim que, pegando do Luquibe e do Mestre Fernandão, quando o Mestre Fernandão falou do Jokic, que sim, é fantástico e é jogador apaixonante. A coisa que me veio à cabeça e o nosso brother Henriqueta vai me matar, porque ele bate na tecla de que a NBA perdeu a chance de ver Oscar. Na verdade, o grande jogador que a NBA perdeu o talento, a chance de ver no seu auge foi Sabonis. Então, ele traz para mim essa lembrança. O Sabonis era o jogador mais dominante de longe na década de 80, do estilo dele, né? Tirando o Jordan, tirando Bird, tirando Magic Johnson, mas é a coisa do Sabonis. Então, o Jokic realmente é apaixonante, e quando o Luquiba estava falando, a coisa que me veio à cabeça e que a gente vê pouco na NBA, que eu acho que é o grande mérito do Denver, é a paciência de montar um roster e entender que leva-se tempo para desenvolver, entender que quando você cai numa série de playoffs, tem fatores extremos que muitas vezes o time melhor acaba perdendo uma série, então você manter a paciência e construir um roster com calma, tipo trazer um Aaron Gordon 2 anos e meio atrás, draftar o Porter Jr. com as costas ferradas, com a posição 13, trazer o Bruce Brown com um custo baixíssimo. Cara, essas pequenas mexidas e a paciência de entender, muitas vezes o resultado não chega, né? Se a gente for falando em maga e falando que os republicanos estão ganhando de 4-0 dos democratas nesse momento, na primeira entrada, mas... Depois a gente pode explicar um pouquinho disso também, que é legal. Falando de filhos da P, Karl Malone e John Stockton deveriam ter ganho o título. Se você for ver a construção do roster, que às vezes não acontece, né? Então, é claro, a gente sempre faz a revisão da história baseada nos resultados, porque é assim que funciona o esporte, cornetagem está aí para isso. Mas a paciência do Denver foi, para mim, a grande sacada deles em montar esse roster, esperar o resultado vir. Exatamente. E duplas que combinam, né? Tem aquelas brincadeiras que eu gosto do NBA 2K, do Dynamic Duels. Murray e Jokic, realmente eles se complementam. A Ana mandou uma mensagem pra gente que eu falei, é incrível, né? Eles não se complementam só com as suas posições e como eles jogam, mas um ter o emocional alto e o outro ter o mental mais alto. Então, um consegue perceber mais o momento do jogo, o outro tá mais no racional do jogo. Então, isso ajuda muito também. E a gente vai ficar aqui, se a gente deixar, a gente vai ficar 1 hora aqui exaltando o Denver, o Jokic. E o que eu queria colocar é assim, foi uma final pior do que eu esperava, mas foi a final divertida que eu queria ver. A verdade é essa. Deu para me divertir demais. Infelizmente, não fomos para os 6 jogos que eu queria, mas foi divertido demais. Foi uma final muito boa, comparada de outros anos. E eu vou encerrar a NBA com você agora, Luquiba. Essa final foi muito parecida com a final do Celtics e Warriors. Faltou experiência, faltou perna, faltou tudo. Sim, concordo. Acho que só a única diferença dessas duas finais é o elenco do Celtics tinha talento e não tinha treinador. O elenco do Heat não tinha tanto talento e tinha treinador. Eu acho que, né, você tem que ter esse equilíbrio. Mas é bem isso mesmo. A gente esperava um pouquinho mais de Miami pelo que eles fizeram nos playoffs. Mas se você for analisar friamente, Miami ainda conseguiu ganhar um jogo de Denver, porque poderia ter tomado a varrida. Legal. Para encerrar então a NBA, Fernandão, que pergunta você para nos fazer? Que aí a gente quebra a NBA aqui e vai para a NHL.
Tá, eu tava lendo umas coisas. Hoje estava lendo uma entrevista do Jamal Crawford e ele foi perguntado se o Jokic está entre os 5 maiores pivôs da história da NBA. Já se coloca nessa posição, né, pelo que a gente tem visto ele jogar nos últimos tempos e especialmente nessa NBA Finals. Mas eu fiquei pensando no estilo de jogo do Jokic. É claro, ele é colocado como um pivô, como um center e tudo mais, mas eu queria perguntar para vocês, como vocês classificam o Jokic como jogador? Ele é um pivô ou ele é uma coisa que a gente ainda vai conseguir entender daqui a algum tempo sobre o estilo de jogo dele? Eu não penso no Jokic como um center, como um pivô. Eu não consigo olhar para ele e ver, por exemplo, Olajuwon. Não consigo. Para mim, um Shaquille O'Neal, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, não consigo colocar o Jokic no mesmo lugar que esses caras. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem o Jokic. Eu acho que o Eric matou a charada lá atrás, de falar do Sabonis pai. Porque, cara, é isso, são unicórnios, são jogadores que a gente não vê muito. E é um unicórnio que realmente está provando, está desbancando um monte de jogador que está aí na NBA. Né? Às vezes ele é melhor passador que um próprio armador da liga. Ele passa melhor que o Trae Young. E eu vou falar isso aqui, foda-se. Não, mas essa é a chave, essa é a chave, chefinho, porque, Fernandão, assim, minha opinião, o jogo, o esporte, ele evolve. Eu acho que eu mandei no grupo que eu estava assistindo um pedaço do jogo do NCAA Tournament entre Indiana e alguém, que era o Isaiah Thomas e no Indiana, e não lembro qual era o outro time agora. North Carolina, com o James Worth Tá, e lembrei. o Sam Perkins. O jogo era horrível, o jogo era absurdamente horrível, os 10 jogadores dentro da linha de 3 pontos. Então, o que a gente fala de pivô daquela época, o pivô era o definidor e o cara é para bloquear, para ser esse centro das atenções. E eu vou puxar para o meu Magic antes de puxar para o LeBron, como o Hedo Turkoglu criou a posição do point forward, que depois o LeBron fez muito melhor do que o Turkoglu, e sem esteroides, né, para ficar claro. Eu vejo o Jokic como um point center. Eu vou chamar ele de point center, porque a capacidade dele de armar o jogo em volta dele é algo que esses outros pivôs não tinham, porque o esporte naquela época não pedia. Eu acho justo e eu acho assim, se você for analisar friamente, posição por posição, quem que é o melhor número 1, quem que é o melhor número 2, assim por diante, ou até os 5 melhores, você não vai conseguir colocar o Jokic nessa lista em nenhuma posição. É o que o Eric disse, ele joga numa posição que não existe, é uma posição especificamente dele, porque ele não é um center dominante, não tem como você falar que ele é um center dominante, porque ele não é. Ele pega bastante rebote e tal, mas ele não é um center, não é aquele cara defensivo que dá toco, 15 tocos tal, que você vê que é teoricamente a classificação do center. Ele é uma evolução do center, ele é um center, ele é como se fosse um jogador, um shooting guard muito melhorado, que tenha altura suficiente. Talvez a comparação que a gente vai poder fazer, que vocês tanto gostam, é do francês que tá vindo para a NBA agora. Talvez possa ser uma comparação válida com o que um ou outro pode fazer. Mas ainda não existe, eu acho que ainda não existe como comparar o Jokic com qualquer outro jogador, porque se você vai comparar com o pivô, ele vai perder. Eu não vejo ele melhor que Tim Duncan, eu não vejo ele melhor que Shaquille O'Neal, eu não vejo ele melhor que tantos outros pivôs que a gente teve ao longo da história. Aí você vai falar de point forward. Eu também não vejo ele, power forward, perdão. Eu não vejo ele também melhor que tantos power forwards que a gente teve. Ele é uma posição que é só dele, por enquanto. É difícil você ranquear. Ele é o que você falou, é um unicórnio. Não tem como você definir, comparar, porque ele não existe uma comparação ainda para ele. E assim, você falou do Emba, de comparar ele com o Emba. Eu ainda também não faria isso, porque eu acho que o Emba não faz tão bem a função de pensar e armar o jogo como o Jokic faz. Mas eu acho que o Emba também, da forma dele, vai ser um daqueles jogadores unicórnios. A gente pode cagar, porque a gente está olhando o prospecto jogando em outro tipo de liga, com outra velocidade de liga, mas enfim.
É isso. Mas, Fernandão, o que você acha? Você só perguntou pra gente e não falou nada. Não, eu tô muito com esse lance que o Luquiba falou, acho que o Luquiba definiu bem. O Jokic não é o melhor em nenhuma posição porque ele tem uma posição que é dele, que é isso, que ninguém faz o que ele faz. Ele não vai se enquadrar como armador, como ala de força, como um pivô. Ele é o Jokic, é o cara que é capaz de fazer as coisas que a gente viu ele fazendo nessas finais. Eu fiquei muito feliz, fiquei feliz com a resposta de todo mundo, porque eu acho que elas vão se juntando e formam o jogador que é o Jokic, sem dúvida nenhuma. Ser humano incrível que é ele também. Foi o que eu quis dizer. Se você faz os rankings dos melhores jogadores por posição, ele não vai aparecer em nenhuma dessas. Agora, se eu falo para você, monte o seu quinteto titular de todos os tempos, talvez ele possa entrar no quinteto titular, mesmo não sendo o melhor na posição A, B, C. Então é bem por aí mesmo. É isso. Então vamos falar da Stanley Cup, que, puta, eu não tava nem com vontade de falar disso. Eu queria falar de outra coisa hoje, que eu acho errado esse negócio. Não tem que Vegas ganhar nada. Não tem. Não tinha nem que ter, nem tinha em Vegas. Ódio? Por que esse ódio, cara? Porque não tinha que existir esse time. Não tinha que existir um monte de coisa. Não tinha que existir um monte de coisa no mundo que existe, bicho. Tem uma regra, né, que a gente sempre via isso em colégio, coisa do tipo. Justifique sua resposta, Felipe Clemente. Que justifica o cacete. Não tinha que existir essa merda desse time. E só porque eu falei que esses porra não iam ganhar bosta nenhuma, eles foram lá e meteram um sacode no nosso glorioso Florida Panthers. Que bosta também essa Florida, hein, Eric? 2 finais e não leva nada. Só pra encher a gente de esperança. Não tem absolutamente nada que sai de lá que presta. Nada. Nada só serve para ganhar. Só serve para ganhar o jogo 7 em Boston. Só para isso. Não, saiu da Flórida, saiu algumas coisas boas, tipo você e alguns sucos de laranja. E assim, não, peraí, eu esqueci da principal coisa da Flórida. A J.L.I. A melhor cervejaria. Como que é? A Cigar City. Cigar City, exatamente. Melhor cervejaria da Flórida. Melhor cervejaria da Flórida, disparado. Just. Tem coisa boa. Luquiba, conte para nós um pouco, percepção, Panthers, será que o Panthers vacilou? Será que foi inexperiência? Ou é o melhor time do outro lado mesmo? E o Eichel jogou para um caralho. Desgraçado desse Eichel. Olha, primeiro, novamente, eu vou querer dividir em 2 partes. Né? Primeiro eu vou falar de Vegas. Vegas foi um projeto que na época que foi criado ninguém botou fé. Todo mundo falou, uma franquia, né, das 4 maiores em Vegas, não faz muito sentido, tal. E aí os caras conseguiram 11 mil season ticket holders, antes mesmo de existir uma arena, existir qualquer coisa. Então ele mostrou que era viável você ter, né, que era uma cidade talvez que precisasse disso. E aí eles se aproveitaram também de uma mudança da regra da NHL, porque até então a expansão era os 4 piores jogadores para basicamente de cada time que você selecionava. E aí essa mudança, você não pegava o 4º pior jogador do time, você pegava o 8º melhor jogador do time, porque você protegia 7 e o 8º ficava exposto. Então já mudou um pouco a percepção de como você começa uma franquia do zero. E aí você pega a Vegas, que foi brilhante no draft de expansão, conseguindo pegar jogadores excelentes e conseguindo vários acordos excelentes, né, de um time chegar e falar, não, pega esse jogador, que eu te dou uma escolha de draft alta para você pegar aquele e tal. Então, se você for analisar lá a montagem de elenco deles, a base é essa. Mudou uma ou outra peça, mas a base é essa. Né? Então, assim, os caras foram brilhantes, foram competentes, então tem que dar palmas para os caras. Os caras souberam montar um time, souberam usar as escolhas de draft e souberam fazer os ajustes necessários. Precisava trocar o goleiro. Mandaram o Fleury embora. Não concordo do jeito que foi, mas mandaram embora e conseguiram trazer reposições à altura. A gente precisa de um defesa estrela. Mandaram o Schmidt embora e trouxeram o Pietrangelo, que fez a diferença. Agora a gente precisa de um pivô. Né? E foram atrás do Eichel, assim por diante. Então os caras souberam construir um elenco e souberam modificar esse time.
E a cereja do bolo é um treinador fantástico, Bruce Cassidy, que foi injustiçado lá em Boston, não merecia, não tinha um elenco digno e ainda assim conseguia tirar leite de pedra, e os caras culparam ele, né, pelo fracasso, e aí tá aí a resposta, né? O cara pegou um time que é muito equilibrado, as 4 linhas de Vegas são fortes, as 3 linhas defensivas de Vegas são fortes e os 2 goleiros são fortes. Você não vê uma falha nesse time de Vegas. É um time que agride o jogo inteiro. Então não é fácil jogar contra Vegas. Venceu o melhor. Ponto. Vamos falar agora de Flórida. A falha é ser de Vegas. Vai, continua. Não. Vamos falar agora de Flórida. Não é um time ruim. Ano passado foi o melhor time né, se não me engano, foi o Presidente Trophies. Deu azar nos playoffs ano passado. Esse ano teve um pouquinho de conturbação na caminhada, mas conseguiu classificar para os playoffs. E aí jogou de forma que a gente esperava que jogasse ano passado, jogou esse ano. Então, assim, eu não tiro o demérito de Flórida. Não é ao contrário de Miami, que é um time limitado, que superou a expectativa, não. Flórida, o elenco de Flórida era um elenco de Stanley Cup. Então, não é surpresa ter chegado lá. A surpresa talvez foi ter se classificado na última vaga de wild card. Talvez essa possa ter sido a surpresa, mas fora isso, não é um time ruim. E é um time que foi ultrapassado. Não tem muito o que falar. Vegas conseguiu jogar melhor todos os jogos. Então, para a Flórida, não tem muito o que você falar. O que vocês poderiam ter feito diferente? Eu acho que nada, porque se você jogasse talvez uma série em outro momento contra Vegas, você conseguiria ganhar. Mas nesse momento, o Vegas conseguiu dominar em todos os aspectos. Né? Então, para a Flórida fica aí só a reflexão de precisamos fazer um ou outro ajuste, mas a gente tem que mais enaltecer o nosso adversário do que achar que a culpa foi nossa. Porque, cara, esse último jogo foi um amasso. O segundo período foi uma coisa de... Acho que eu nunca tinha visto isso no Stanley Cup. A forma que o time de Vegas jogou, parecia que eles estavam em constante power play. Parecia que eles tinham um jogador a mais o tempo inteiro. Que ele pressionava, martelava, e Flórida não conseguia respirar. Era shift de 3, 4 minutos quase. Então, assim, era uma coisa que você olhava e você falava, como é possível? Os caras jogaram com muita vontade. Eu acho que talvez isso você pode falar. Faltou talvez aquela vontade. Que a gente viu Flórida jogando contra Boston, que a gente viu Flórida jogando contra Toronto, que a gente viu Flórida jogando contra Carolina. Talvez essa vontade a gente não viu tanto contra Vegas. Mas Vegas é um time mais equilibrado. Não é tão desequilibrado quanto os outros 3 adversários que Flórida pegou ao longo do caminho. Porque Boston tinha um ataque muito forte, uma defesa fraca. Toronto tinha um ataque muito forte, uma defesa fraca. Carolina tinha um ataque mais ou menos e uma defesa forte. Vegas não. Vegas não tem essa fraqueza. E aí talvez Flórida não conseguiu achar um caminho, não conseguiu otimizar o seu elenco. E aí talvez, o Fernando não pode falar também, talvez faltou um treinador que soubesse fazer os ajustes, não sei. O Paul Maurice é um cara muito competente, mas talvez eu acho que possa ser isso a culpa aí, se quiser achar uma culpa. Você falou de um time ser muito superior. Ontem o jogo parecia tanto que eu falei para vocês, né? Depois do terceiro gol, eu fui até lavar louça, lavar roupa, porque foda-se, não vamos ver esse jogo aqui não, que isso aqui tá um amasso. Eu só ouvia o Matheus na televisão. Gol! 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 E é isso, foi isso que eu vi do jogo. Parecia aqueles time de Piuí lá contra um time profissional. Absurdo, assim, ridículo a diferença. O que eu acho que faltou, Fernandão, que eu ia te perguntar, são 2 coisas. A primeira, faltou talvez tranquilidade para esse time dos Panthers, que se ferrou com falta, pelo menos nos 3 primeiros jogos, foi um campeão de aparecer power play e Vegas a aproveitar para cacete. E a segunda coisa que eu acho que faltou também foi você falar que nada tirava mais essa Stanley Cup de Vegas. Se você tivesse falado isso, com certeza a Flórida tinha saído com pelo menos um título. E aí é foda, viu? Patrãozinho, algumas coisas, né? Eu acho que essa série Vegas e Panthers tem muita semelhança com Denver e Miami na NBA. Acho que Panthers foi chegando, como o mestre Eric falou, né? Bateu no teto, quebrou, foi subindo, quebrando o teto, até que chegou lá no alto do prédio e começou a cair, porque não tinha mais muito o que fazer. Algumas coisas que me chamaram a atenção negativamente em Flórida, e
fundamentalmente para mim o problema de Flórida foi desempenho. Tkachuk se machucou, mas antes de se machucar não estava jogando bem. Bennett não jogando bem. E aquele que talvez fosse ser o MVP para muitas pessoas da Stanley Cup acabou sendo um terror, que é o Bobrovsky. O cara ficou na série contra a Carolina Hurricanes 14 períodos, tomou 2 gols. Nos períodos aí agora contra Vegas foram 26 gols. 26 não, porque eu acho que uns gols quem tomou foi o Lion quando ele saiu naquele 7-2 lá. Assim, o Bobrovsky sumiu, simplesmente desapareceu do jogo. E não é porque, claro, a qualidade de Vegas muito grande, mas ele tomou alguns gols nessa série que eram gols que ele nunca tomaria. Ontem ele tomou pelo menos 2 gols ridículos. Então eu acho que conta muito disso. É uma queda vertiginosa no desempenho de caras importantes para Panthers. Talvez só o Montour tenha sido um cara que tenha jogado mais ou menos numa linha ali regular durante todos os 5 jogos da Stanley Cup. E no mais, é tudo que o Luquiba falou dos Golden Knights, né? Com o acréscimo, né? Que se o Luquiba está feliz pelos Golden Knights por conta do Bruce Cassidy, eu estou feliz pelo McNabb, estou feliz pelo Amadio, estou feliz pelo Alec Martinez, estou feliz pelo Jonathan Quick, jogadores que eram dos Kings e que conseguiram ser campeões pelo Vegas Golden Knights. McNabb e Amadio não foram campeões pelos Kings, mas Jonathan Quick e Alec Martinez eterno, autor do gol que deu a vitória em cima do New York Rangers, naquela overtime dupla, um golaço maravilhoso, que eu não vou esquecer em 2014. Muito feliz por eles, depois de 9 anos, serem campeões novamente da Stanley Cup. Eu acho que foi isso. Faltou desempenho para muitos caras que foram importantes para os Panthers durante as outras séries. E para Vegas é a regularidade. É um time que não foi espetacular em nenhum momento, tanto da temporada regular quanto das séries de playoff. Ganhou os seus jogos, ganhou as séries sempre ali, fazendo o seu jogo. E a mesma coisa, com exceção de 2 jogos onde a gente tem um placar bastante elástico, né? O segundo jogo um 7-2, o jogo de ontem um 9-3, que foi um 9-3 só porque também o Adin Hill já estava com a cabeça no título, então ele tomou uns gols também que já não tinha muito sentido dele tomar. O resto ele jogou, simplesmente jogou, conseguiu fazer. E você falou, patrãozinho, do fato de Panthers ter feito muitas faltas, pelo menos nos 2 primeiros jogos, de fato, Panthers fez muitas faltas, deu muito power play para Vegas, mas vale lembrar, durante os 2 primeiros jogos da série, Panthers teve 5 power plays e não aproveitou nenhum. Enquanto isso, Vegas aproveitava os seus power plays. Então, claro, você ceder power plays para o seu adversário é ruim, mas você também ter e não conseguir fazer nada também mostra um pouco do desbalanço, né, do desequilíbrio que tinha nessa série entre Vegas e Flórida. E o que é legal, que eu posso terminar esse bloco de NHL da mesma jeito que eu procurei terminar o bloco da NBA, que é chamando o Eric falar do efeito Florida Bitches, né? Porque temos o efeito Flórida também nessa final, o que é um negócio maravilhoso. E é um efeito Flórida junto com a lei do ex. Então, o Marchessault, ele foi o MVP da Stanley Cup, jogou para um cacete, e de onde o cara veio? Do Panthers, e quase de graça, né, Luquiba? Ele veio quase de graça pro Vegas, não foi? Ele veio de graça, porque assim, Vegas Flórida quis proteger 2 defensores, e aí chegou para Vegas e falou: leva o Marchessault, a gente dá para você uma pique e o Riley Smith, para você levar o Marchessault. Você esqueceu também do Riley Smith, outra lei do ex. Então, praticamente 2 peças fundamentais na série, Flórida deu de bandeja para Vegas. Olha que beleza, Eric, tá vendo? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, Florida Bitches no gelo tem tudo a ver, né, cara? Aliás, talvez vocês não saibam a resposta, talvez eu esteja viajando, mas pelo que eu percebi, alguns, na minha timeline, alguns torcedores do Panthers se chamavam de Rats, de ratos. Se você é um time que já tem o nome de um animal, por que você está chamando de outro animal? Qual a origem disso? Eu realmente fiquei olhando aquilo, foi um sexo selvagem entre 2 tipos de animais diferentes, sei lá o que aconteceu ali.
Se você me perguntasse isso ontem, eu ia saber te responder de cara o que é o negócio do Reds. Mas agora eu não vou lembrar o que é. Mas tem alguma coisa a ver com algum jogo do passado. Temporada de 95, Obrigado, um Fernando. caboclo do Flórida, ele faz 2 gols durante o jogo, e aí quando ele volta pro vestiário tem um rato, e ele mata o rato lá no vestiário. Isso. E aí ficou o Rat Trick, por conta disso, é o Rat Trick, que ele faz os 2 gols, mata um rato, e é por isso que durante as vitórias, né, a torcida de Flórida tampava ratos de borracha no gelo para celebrar esse momento lá na temporada de 95, 96, eu acho. O Luquiba tem, ele, não sei se foi o Luquiba, tem essa história um pouquinho mais detalhada, mas o caminho é esse: o cara faz 2 gols e depois mata o rato no vestiário. Nada é mais caro de Flórida do que isso. Se fosse com pesticida, ia ser maravilhoso, né? Aí ficaria mas completo. tem o grande barato da NHL que tem cada história dessa. Os caras que jogaram Grande barato bagre no não, meio. grande rato. Entendeu? O cara que jogou bagre no meio do rink também. Tem cada história aí fantástica se você for começar a pesquisar essas particularidades. Mas o Fernandão já contou a história aí a fino. Não, e o que eu fico mais puto é que quando eu fui lá na Capital One Arena, você tem um painel lá de hat-trick com todos os bonés que a galera jogou. Tem cada boné lindo, e você vê que é novinho o boné, e o filho da puta jogou o boné dentro do gelo. Eu quero matar o cara. Qual é o custo de um boné para um rapaz que tá lá? No máximo o quê? $30? $30 pro cara não é uma coisa tão assim. Então, Você me convenceu, pra... Luquiba, você me convenceu. Aliás, não tem que multiplicar por 5, né? Você me convenceu. Falando em hat-trick, ontem o Mark Stone fez né, no último jogo da série. Os caras tiveram que passar 2 carrinhos lá para recolher todos os bonés que foram arremessados dentro do gelo, que foram muitos bonés, muito bonés. E o Mark Stone fez uma belíssima, brilhante série de final. O único capitão a fazer um hat-trick no jogo que deu a Stanley Cup. Então, é fantástico também. Grande Marcos Pedra, é isso aí. Bom, para fechar essa edição maravilhosa e fechar nossos pontos da semana, Eric, tem uma semana que vem, na quinta que vem, teremos o draft da NBA e sabemos já que o Emba vai para o Spurs. E depois podem acontecer coisas que a gente não espera. Talvez seja ali o Scoot Henderson como segundo mesmo, o Brandon Miller terceiro, mas muitas coisas podem acontecer, trocas podem acontecer e tudo mais. Dito tudo isso, não está nesse draft desse ano, mas algo que precisamos conversar por conta de faculdade que foi escolhida para jogar e sobre as costas quentes que tem do papai. O Bronny vai para a USC, vai ficar muito perto do Staples Center, que não é mais Staples Center, e eu me recuso a falar um novo nome, e vocês também não vão falar, porque não vai dar audiência aqui para criptomoeda, entendeu? Então, é Staples Centers forever. E aí você jogou uma pergunta no grupo, que a gente falou assim, putz, não paramos para pensar nisso. Qual o tamanho da influência de LeBron na carreira desse cara? O que vai atrapalhar o menino, o que não vai? Por que essa decisão foi feita e tudo mais. Por favor, exponha esse fato para comentarmos um pouco sobre isso. Não, deixa eu até lembrar, porque faz tempo, realmente a nossa discussão trabalhista levou tempo pra caramba, né? Ainda bem que a gente chega num acordo financeiro bom. E o Natan e o Felipe acham que vão para Santiago ainda, coitados. Ai, meu Deus. Mas basicamente a ideia o que surgiu a pergunta e a conversa no nosso grupo foi o fato de são vários fatores, né? Então, primeiro, o menino está indo para a universidade, para USC Camisinhas, né? Mas que a gente não vai, se a gente for patrocinado pela Trojan, a gente fala o nome. Incrível. Mas a oportunidade que esse menino tem eu penso naquela coisa dos diferentes caminhos que ele tem profissionais, né? Você pode falar, porque ele é o filho do LeBron, ele está garantido para o resto da vida, ele está mesmo, mas ele pode escolher o seu próprio caminho, e aí a pergunta minha é o quanto o pai
vai influenciar nisso, ou vai forçar essa participação dele com o filho, e o quanto o filho quer essa influência do pai. Então, a gente já ouviu, todo mundo que está ouvindo, com certeza já ouviu a coisa de que o LeBron quer se aposentar somente depois de jogar com o filho, ele tem esse sonho de jogar com o filho, mas a gente nunca parou para perguntar se o filho realmente quer isso, né? Porque o LeBron é tanto mais, ele é muito mais do que o basquete hoje em dia. Ele é um baita de um homem de negócios, é um baita de um filantropista. Eu nunca parei para ouvir o Bronny para entender se ele quer participar mais disso do que no basquete, ou se ele quer criar a própria carreira dele no basquete, o quanto aí ficar completar a universidade na USC ajudaria a tocar os negócios da família, se é o que ele quer. O quanto ele ganharia com NIL, ganhando dinheiro próprio já dentro da universidade. Então, tem tantos caminhos, assim, que é muito fácil a gente parar e falar assim, não, ele é menino do papai, ele vai querer jogar com o pai vai forçar isso, e é assim que funciona. Mas não, eu realmente acho que aí vou voltar um pouquinho à coisa que a gente fala muito, que é a coisa da percepção que a gente tem do atleta negro. E nesse caso eu quero falar, tipo, eu vejo uns caminhos de oportunidade de homens de negócios negros para a família James. Então, eu acho que, de novo, eu não sei o que ele quer, eu não sei qual o melhor caminho para ele, mas me gera dúvidas interessantes e de forma positiva, né? Todos os caminhos para os dois, para o pai e filho, são positivos nesse caso. É só isso. Eu só quero falar um negócio, eu vou abrir para o Luque e para o Fernandão falarem mais, eu só queria comentar um negócio do que o Eric falou. Podem me julgar também com essa frase, não tem problema. Mas eu acho que ele decidir, optar por jogar basquete, ficar numa universidade próxima da onde o pai está agora e tudo mais, para mim mostra uma tremenda coragem dele. Porque eu acho que a zona de conforto seria aproveitar essa grana para justamente trabalhar nessa parte de negócio, se especializar em alguma área e tudo mais. Eu acho ele muito corajoso de tentar entrar no esporte, no basquete, ainda mais porque a gente sabe que é muito difícil essa história de pai e filho que jogam para um cacete. Normalmente a segunda geração não é tão boa. E só deixa eu complementar uma coisa que eu esqueci de falar que é bem importante. O guri é bom, tá? O guri é isso que a gente tem que falar. Sim. Ele hoje, ele claro, as coisas mudam depois de um ano de college, 2 anos de college, mas ele é um prospecto possível de primeira rodada. Isso. Para um jogador de basquete é algo muito, muito, muito bom. E acrescentando nisso, assim, tem nojinho, às vezes, quando se fala dele, por ele ser filho do LeBron. Né, e os caras acharem que existe hype só por ele ser filho. Não, se ele não fosse filho, deveria ter o hype também, porque ele realmente é bom, como o Eric tá falando. Mas é isso, eu acho ele muito corajoso, eu acho que vale tentar, ele vai ter sempre o fantasma do pai, com certeza, todo mundo vai querer comparar, todo mundo vai querer falar, mas eu gosto da atitude dele de começar e é isso. E eu não sei se ele quer jogar com o pai, não. Acho que ele quer manter a distância, acho que ele quer gerar a própria identidade. As entrevistas dele são excelentes, tá? Se ninguém viu ainda o moleque falando, assiste, porque o moleque é bom. É melhor que o pai, inclusive, na entrevista. Fernandão, Luquiba, à vontade. Tá, eu vou falar rapidinho, porque o Fernandão acho que tem mais propriedade para falar. Eu não sei, eu concordo com o Eric, a que ponto que as decisões é dele ou se é do pai. O próprio fato de ficar em Los Angeles não dá para perceber se é uma decisão dele ou do pai. Para mim, o que eu posso dizer, você falou comparação de pai e filho, eu tenho um nome fresco na cabeça que é Vlad Guerreiro, que talvez seja um exemplo fantástico de pai e filho jogando talvez no mesmo nível. Óbvio que ele não vai ter o mesmo nível do LeBron. O LeBron é um dos maiores da história, eu duvido que o Bronny chegue a isso, né? Se não fosse um James, talvez poderia ser um jogador ok para a NBA, um jogador talvez rotação, não acho que mais do que isso. O fato de ser um James, isso coloca a carreira do moleque já no espaço há muito tempo atrás, porque quando ele nasceu, se ele falou vou jogar basquete, já está fadado ao fracasso a carreira dele como jogador. Então, o que eu imagino ele vai jogar alguns anos,
principalmente com o pai, beleza, se aposentou, joga mais um outro ano e aí vai tocar a vida dele, porque eu não imagino que basquete seja a carreira dele. Eu acho que é um moleque que teve uma oportunidade de ouro, né, uma criação fantástica, com os recursos, tal, os valores, né, porque eu posso criticar LeBron dentro de quadra, mas eu nunca vou criticar o LeBron fora de quadra. A pessoa LeBron James é fantástica. Então, eu acho que o moleque, né, tem aí tudo para ter uma vida de sucesso, mas a carreira do moleque, para mim, já não existe. O fato só de já ter nascido do LeBron James já acabou com a carreira dele. Eu vou usar esse corte ainda para divulgar o podcast, certeza, Luquiba. Você falando que ele é um dos maiores da história. Aí eu vou colocar até a bandeirinha do Celtics aqui do lado, não tem problema não. Vai, Fernandão. O patrãozinho, o pessoal que ouve a gente, meus queridos amigos Luquiba e Eric, eu acho que o grande lance pro Bronny vai estar na capacidade de ele entender que jogador de basquete ele é. Eu acho que é isso. É isso. É claro, a gente sabe, né? Estamos mais próximo aqui do futebol e a gente sabe o quanto que é diferente um cara que é craque aos 15, craque aos 16, aos 17, e o que é jogar profissionalmente. Às vezes o cara se mantém sendo o jogador fantástico que é, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de se encontrar e até depois acaba virando, de fato, um jogador fantástico, mas em alguns casos as coisas acabam se agarrando. Eu acho que para ele vai estar muito nisso. Primeiro é ser capaz de se afastar do pai, não se afastar do pai no sentido se afastar do pai, mas se afastar do jogador que é o pai. Ele não pode entrar em quadra e pensar assim, será que hoje eu vou fazer 40 pontos, pegar 20 rebotes e dar 12 assistências? Não. Eu vou ser o que o meu pai era no começo da carreira dele. Se ele ficar entrando na quadra todo dia, pensando no que ele pode fazer como o pai dele fazia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu acho que passa muito por isso. É entender que jogador de basquete ele é. E isso vai ser construído agora, né, com a carreira dele no college e depois, né, quem sabe, na NBA. Mas por tudo que o Luquiba e o Eric falaram, né, assim, é um menino que tem todas as oportunidades, seja no esporte como jogador, seja no esporte como um gestor do esporte, seja em qualquer outra área da gestão administrativa, financeira ou de qualquer coisa que ele imagine para a vida dele. Então, assim, oportunidades não vão faltar e que bom, ainda bem que a gente pode ter pessoas e que bom que se todos nós tivéssemos essas oportunidades, se não tantas quantas ele tem, mas tivéssemos oportunidades. Eu acho que é isso. Né? Se ele quiser ser um jogador, é ser capaz de entender que jogador ele vai ser. E aí, se ele vai ser melhor ou não que o LeBron, é jogando e a gente vai ver o que vai ser possível dele fazer durante a carreira dele. Mas eu acho que fundamentalmente isso. É nunca querer se comparar ao pai, nunca querer fazer mais do que o pai. Ele pode até fazer mais do que o pai daqui para frente, mas não deve entrar em quadra pensando nisso e entender que jogador de basquete ele vai ser. Eu acho que esse é o caminho para ele. Olha, diversas opiniões, Eric. Era o que você esperava? Essa é a diversidade do TZ, claro que sim. Não, eu gosto desse assunto e tudo para lembrar que ele não está no draft de agora, tá? Ele só está entrando na faculdade ainda. Ele só escolheu a faculdade. Mas serve como um anúncio para todos que teremos o draft na semana que vem. E se assim conseguirmos, faremos algum somebody love aí para transmissão dessa paçoca. Mas a gente avisa durante a semana. Certo? Todos contentes? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos para as dicas? Quem que você torce, quem que você quer que o Pacers pegue e quem que você acha que o Pacers vai pegar? Com a primeira, não com os 400 picks que vocês têm, com o primeiro, né? Jarvis Walker. É isso que eu quero que pegue. Tá. E quem que você acha que vão pegar? Eu acho que pode acabar sendo ele. Se não for ele, vai ser o Grady Dick. Porque é o cara que... não encosta no meu Dick. Porque é o cara que tá fazendo... Que o Larry Bird foi esses dias lá no CT do Pacers, que não fica em Indianápolis, fica um pouquinho distante ali. E estava fazendo bastante lobby pelo rapaz. É nele que ele acredita nesse draft. Eu fiquei muito... Quando eu li essa matéria, eu fiquei assim, caralho. Da mesma forma que eu
o cu do tailgate não é mais relevante, esse Dick aí tá bem disputado. Todo mundo quer o Dick. Mas a única dúvida, antes de responder, pode até que se quiser cortar, a gente não ia falar sobre os prospectos, alguma coisa do draft, ou vai ficar isso para semana que vem? Não, vai ficar para semana que vem, porque vocês me cortaram, vocês me xingaram tudo. Eu vou colocar isso também. Eu quero que aqui é podcast da vida real. Eu quero que as pessoas saibam como vocês me maltrataram no grupo. A gente é uma família disfuncional que se ama. Falando de família disfuncional, a tatuagem do Umbrella Academy vai chegar também. Daqui a pouco eu tô com mais uma aí. Daqui a pouco tá até na cara. Mas é isso. E eu vou responder a pergunta em relação ao Magic. Eu acho que o Magic vai acabar pegando um dos irmãos Thompson que sobrar. É o meu filho. Vai ser o pior deles, inclusive, eu acho. É o que sobrar. Eu acho que vai cair o Black pro Magic. Sabe um cara que estão falando aí um pouquinho também? A não ser que o Magic não queira continuar com o Fultz, tá? E a cidade meio que se apaixonou pela história e tá, tipo, dependendo do contrato, eu acho que ele renova com o Magic. Aí não faria muito sentido trazer um outro point guard que não arremessa. Mas se não quiser o Fultz, aí faz todo sentido, porque é a cara do Magic. Mais um jogador que não sabe arremessar. Eu acho que é mais por essa linha, né? Eu acho que o Magic, ele não tá preocupado se encaixa no time, ele vai atrás, talvez, do melhor talento disponível, e eu acho que o Black vai cair na 6. É só um feeling só que eu tenho. Sabe um cara também que está sendo muito comentado, até nas ventoinhas de Pacers, e até no seu próprio Orlando, Eric? Hendricks? Whitmore. O garotinho de Vila Nova. Eu acho que ele sai na 4 ou na 5. Meu feeling é quem pegar o primeiro Thompson. Um vai pegar o Thompson e o outro vai pegar o Whitmore. Eu acho que na minha época a gente falava o DVD, né? O DVD do cara é tão. Se você faz os cortes certos, o DVD dele é maravilhoso. Sim, com certeza. Mas não quer dizer nada, absolutamente nada. Eu fiz o meu mockzinho para brincar, me divertir. Eu acho que o Whitmore provavelmente sai na 5 para Detroit, porque eu acho que o Thompson bom sai na 4. Aí eu acredito que o Black cai para 6 para o Magic, por isso que eu disse. E eu acho que o Dick cai para outra pick do Magic, para 11ª. Eu acho que é bem possível o Magic conseguir fazer essa dobradinha. Eu não sei se eu vou participar semana que Black vem, Dick. mas... Black Dick seria. Só que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que tem Utah Jazz no meio e Utah Jazz nunca abre mão de um white tech. Mas tem o Hendricks, que talvez esteja livre pro Jazz. Aí eu acredito que o Danny Ainge vai atrás do Hendricks. Que o Danny Ainge tem uma coisa que ele não é ir atrás do cara que todo mundo tá falando. Ele sempre vai falar, eu acho um talento mais fácil aqui, e vai pegar um cara que ninguém tá falando. Então eu não acredito que a grande ameaça do Magic seja o Utah. E só uma coisa, se acontecer do Magic pegar, e a gente vai falar do draft quanto a gente quiser, porque a gente não respeita o chefinho. Mas se acontecer do Magic pegar o Dick, não esse ano, porque eu tô devendo até minha alma, eu vou comprar uma camisa do Dick e vou usar ela ao contrário, com o Dick para frente. Vamos para a dica, porque eu já pensei em besteira. Aqui vai virar o momento Antero e o amigão. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Senhores, seguinte, falamos de basquete, falamos de Stanley Cup, quer dizer, falamos de finais NBA, falamos de Stanley Cup, falamos rapidamente aí do Bronny James, falamos um pouquinho do draft. Eu trouxe 2 dicas para essa semana, porque uma dica, na verdade, seria da semana passada, que eu ainda estou em luto com o final dessa série, e eu comentei rapidamente no começo com o Eric. Ted Lasso, saiu a última temporada, acabou, fechou, passou a conta, passou a regra, fechou conta, terminou. Há controvérsias. Não, há controvérsias, mas enfim, Ted Lasso, como a gente conhece, fechou, finalizou, 3ª temporada.
Ainda assim, eu digo, há controvérsias. Enfim, tá ali, tá? Eu tenho comentários sobre isso, mas eu não vou ficar dando spoiler, não sei se todo mundo assistiu, mas recomendo que todos assistam essa série, Apple TV Plus. Em vez de ficar pagando curso aí para coach, para não sei o quê, para entender sobre liderança, assista Ted Laço, é mais barato, entendeu? Deixa eu pegar ficar do lado do meu amigo Luquiba, da turma de baixo. Faria muito sentido para a Apple, que tem controle do Ted Lasso e terá Messi sob sua tutela agora na MLS. Faria Então tá bom, sentido demais, né? beleza. Economicamente falando, que é a minha parte Por do isso, negócio aqui. Já que por você isso que abriu eu a estou, boca, é isso aí. por isso que eu estou dizendo, há controvérsias. Eu não vou dar spoiler, óbvio, mas tem uma mensagem ali no final uma das últimas cenas que também dá a entender que talvez possa ter alguma coisa diferente. Tem aqui Então, também, ó. Bia Goldfish. não é isso, é Eu outro. entendi o que você falou. Mas é a série incrível, realmente é muito boa. Eu ainda estou em luto. Toda vez que eu tô vendo. E o pior é que assim, você vê alguma coisa, aí os algoritmos ficam te jogando de novo na cara. Então eu tô vendo várias ceninhas, chorando toda vez. E sim, você que me tem no Instagram, saiba que vai ter overposting de Ted Lasso e eu não tô nem aí para isso. Gosto muito dessa série, acho fantástica. Assistam. Por fim, a gente já deve ter falado em algum momento sobre esse filme. O Eric já brincou muito desse filme comigo. Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Esse filme é muito antigo. Muito antigo. Só que se você for na Star Plus hoje, ou qualquer próximos dias, foi feito um remake desse filme. E eles atualizaram um monte de coisinha para para dar sentido com o momento atual. É muito bom. É muito bom. Então assistam. É curtinho, né? Que nem o outro também, né? Aqueles filmes longos. Mas entra lá no Star Plus e assiste. Já que falamos de basquete, acho que é uma boa para falar. Fala também um pouco sobre esse negócio de jogadores que deram certo, não deram certo. Então é legal pra caramba. Eu tenho uma pergunta. Eu vou seguir a sua dica e vou assistir, mas eu quero saber qual que é o elenco, os atores. Porque tem que Putz, superar Wesley Snipes e Woody Harrelson. Senão, não não, assisto. não tem. É só a galera nova. É a galera nova de TV. Eu nem lembro o nome dos caras, tá? Se eu não me engano, fala o nome deles de novo. Wesley Snipes e esqueci o Woody outro. Harrelson. Ele mesmo. Quem faz ele é um cara que é um cantor dessa nova geraçãozinha aí. Mas você vai se surpreender do que eu tô te falando, de verdade mesmo. É muito legal, vale a pena. Então ficam com essas duas dicas aí. Fernandão travou? Ah, não, Fernandão tá só com uma cara estranha. O que aconteceu, Fernandão? Quando você falou que o cara era um cantor da nova geração, eu já fiquei meio assim. Não, mas assistam o filme, é bem bacaninha, recomendo. E é isso, a gente fecha por aqui. Então, Eric, Fernandão, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ou semana que vem a gente não se vê. Eu acho que semana que vem a gente não se vê. Tem Não, que a se gente tem ver que se ver. porque tem o draft dia 22, então a gente tem que gravar o nosso especialzinho. Se não tiver nenhuma graçola no dia 22, a gente tem que fazer pelo menos o dia 21. Exatamente. Faremos, vai sair o podcast no dia 22, na hora do almoço, como de praxe. Eu só não sei se vai mudar pra gente o dia de gravação. É isso que eu tenho que pensar. Por isso que eu fiquei aqui pensando aqui, o que vai acontecer? Mas é isso. Muito obrigado, senhores. Beijo grandes a todos. Desculpem por a semana passada a gente não ter aparecido Eu posso dar um pitaco. Vamos aproveitar que teremos a graciosa presença do Fernandão conosco. Podemos talvez fazer um livezinho ali, gravar os três juntos, e aí chamar o Eric para complementar uma gravação. Pode pensar. A gente pode pensar, podemos pensar em alguma coisa assim. Pensaremos. Fernandão, Pessoas, só lava essa camiseta antes de viajar. Pode deixar. Vou lavar agora. Quando eu for tomar banho, eu já lavo debaixo do chuveiro, coloco atrás da geladeira e amanhã eu posso viajar com ela tranquilo. E Eric, muito boa a sua Eric, presença, mesmo com essa. Jogou na Mega Sena, mestre Eric? Joguei, vamos ver se acontece. Beleza.
Muito bom te ver aqui, Eric, mesmo com a sua jaquetinha de Faria Limer, que eu sou muito E com a minha preconceituoso. camiseta da LSU. Ah, é só para completar. Então agora eu tô muito preconceituoso com relação ao Eric. Eu só tenho um tipo de preconceito, que é jaquetinha de Faria Limer. De resto, eu sou totalmente boa. E eu deixo Eu ainda vejo jaqueta do Michael Jackson em Thriller. Para mim, essa é a minha imagem. Ela, na verdade, é um colete feito com a pele de gators viciados em meth da Flórida. Gators. Ai, meu Deus, é isso, gente. Valeu, Beijo para galera. vocês. Beijo. Até semana que vem a gente se vê. Falou.